bem-vindos. Este é o programa Saúde em Pauta. O entrevistado de hoje é cirurgião dentista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, pós-graduado em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Também fez diversos cursos no exterior. Esteve na Bélgica em 2011, em 2013 e 2014 na Alemanha. Também esteve fazendo cursos na Colômbia, África do Sul e Austrália. Ele é o Dr. Kenner Câmara e vai falar sobre a sua especialidade, cirurgia maxilofacial. Dr. Kenner, prazer em recebê-lo no nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Quer dar uma palavra com nossos telespectadores? Então, pessoal, é um prazer estar aqui, né, com vocês, para poder contribuir, né, na verdade, para o crescimento da minha especialidade, né, que, claro, a gente faz o que a gente gosta, né, e é muito bom isso, né, então, privilégio, doutor Ivan, poder estar aqui contigo, meu colega, né, e excelente, né, essa iniciativa de nós podermos estar aqui para difundir a especialidade. Muito obrigado. Prazer é nosso, doutor Kenner. Sabemos a sua importância nessa especialidade da nossa odontologia. Sabemos do seu trabalho e o quanto o senhor tem engrandecido a nossa profissão com a sua atuação. Doutor Kenner, qual a área de atuação da especialidade? Onde ela está habilitada a atuar? Antes de responder, né, essa pergunta, eu mais uma vez, né, eu quero frisar aqui a importância, né, a importância de um trabalho como esse, né, levantado aqui pelo meu grande colega Ivan Machado, que tem estado ali, né, na Câmara de Vereadores desse município. Eu acho que é muito importante, né, que não só o Ivan, né, inicie um trabalho como esse, tem um trabalho como esse, mas que nós, colegas, né, da especialidade, saibamos assim valorizar, né, a importância de ter um colega competente, né, trabalhando na Câmara de Vereadores desse município, e eu creio, Ivan, que isso seja um excelente momento para a odontologia, eu acho que brasileira, mas, sobretudo, a odontologia municipal, né? De nós estarmos abraçados, né? Conectados contigo, né? Porque não há dúvida que, claro, né? Nós não temos mais representação classista no Brasil, isso é uma coisa antiga, né? E não estou aqui defendendo isso, mas não há dúvida, né? Que quando nós temos um colega da mesma área, né? Dentro da política municipal, isso é uma grande contribuição, né, para que a nossa área, né, que é a odontologia, né, e num segundo momento a cirurgia maxilofacial, seja valorizada, né, no momento, né, Ivan, em que a saúde, né, o setor de saúde sofre muito no Brasil, né, por falta de recursos e também por falta de reconhecimento, né. Então eu entendo, né, um momento como esse, eu quero sublinhar isso aqui, né, um momento muito especial e muito importante para todos nós, cirurgiões dentistas, e em especial para mim e para os meus colegas da cirurgia maxilofacial. Muito obrigado, Ivan Machado. Kenner, temos procurado realmente cumprir aquilo que prometemos quando nos habilitamos a esse cargo. E não estamos fazendo nada além do que nossa obrigação, que é nossa expertise na área da odontologia e divulgar os bons trabalhos da odontologia e tornar as especialidades mais conhecidas. Mas eu perguntei ao senhor qual a área de atuação da especialidade, do maxilofacial. Então, a cirurgia bucomaxilofacial, nós estamos habilitados, né? Uma vez terminada a faculdade de odontologia, nós estamos habilitados a fazer uma prova, né? Que é a prova de especialização para essa especialidade. O cirurgião maxilofacial hoje, né, ele atua no Brasil, né, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, né, em algumas áreas específicas. Então, eu começaria dizendo que, aliás, o nome da especialidade é cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, a primeira área
pessoal, de atuação, né, que é muito forte em que o cirurgião maxilofacial atua, é a área da traumatologia, que está inclusive no nome da especialidade. Ou seja, os grandes traumas, né, que envolvem a face e o pescoço do paciente. Então, essa é a primeira área de atuação, eu diria, a de maior atuação aí do cirurgião maxilofacial. Logo em seguida, eu citaria, Ivan, as deformidades dentofaciais, né? Que são as deformidades esqueléticas da face. O cirurgião maxilofacial ele está muito acostumado a mexer nos ossos, né, a trabalhar nos ossos da face. A gente brinca até um pouco que nós somos os ortopedistas da face, né? Aliás, os colegas da ortopedia recebem muitos pacientes nossos, imediatamente, claro, né, por não ser a área de atuação deles, eles encaminham esses pacientes para a gente. Então, as deformidades, sobretudo as deformidades esqueléticas da face, quando eu digo esqueléticas dos ossos, né, dos ossos da face. Uma área também muito importante são as infecções maxilofaciais, né, as infecções que acometem, né, os tecidos moles e duros da face. Então, as infecções maxilofaciais, né, os grandes abscessos, as grandes celulites de face, então seria uma outra área de atuação. As patologias maxilofaciais também, os cistos, os tumores, né, que acometem as faces dos pacientes, então é uma área de atuação nossa também. As cirurgias dentro da boca, nós chamamos de cirurgias intrabucais, né, ou endorais, enfim, também são uma área de atuação, né, que a gente atua com expertise, né, nessa área aí, muito importante também dentro da cirurgia maxilofacial. Dentro da área das deformidades que eu citei, é importante também citar as deformidades temporomandibulares. Então, as patologias temporomandibulares, nós temos literalmente uma articulação, aliás, uma articulação que é bilateral, né? Então nós temos uma articulação que é chamada articulação temporomandibular e o avanço tem sido muito grande na área da articulação temporomandibular hoje, não só no Brasil, mas no mundo, né? E cada vez mais o cirurgião maxilofacial atua nas patologias, né? Quando eu digo patologias, nas doenças, né, que acometem a articulação temporomandibular. Dr. Kenny, a especialidade da cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial, ela é uma especialidade eminentemente da odontologia, porque a gente sabe que vocês atuam em hospitais com uma equipe multiprofissional. É verdade. Mas é uma especialidade da odontologia? Sim, sim, nós somos cirurgiões dentistas, né? Isso é uma pergunta muito boa, Ivan, porque as pessoas, né, ficam um pouco nessa questão se nós somos dentistas ou se nós somos médicos, né? No exterior, inclusive, dependendo da localidade, por exemplo, na Europa, meus colegas são médicos. Já no Canadá, por exemplo, meus colegas são dentistas também. Então, né, fica um pouco nebuloso essa questão aí, mas é muito simples, né? Nós, na verdade, somos cirurgiões dentistas, mas trabalhamos muito em hospital, né? Mesmo porque nós fazemos cirurgias sob anestesia geral. E aí é um ponto importante. A nossa interface, né, com os colegas da medicina é muito grande. Por exemplo, eu não opero meus pacientes sem a presença do anestesista, por exemplo, em campo. Que é médico. Que é médico, por exemplo. Eu não opero muitas vezes cirurgias orbitárias, né? Nós temos uma cavidade no nosso rosto, onde fica o nosso olho, que nós chamamos de cavidade orbitária. Quando eu opero essa cavidade, muitas vezes eu chamo um cirurgião plástico ocular, que é um oftalmologista, né? Então, a oftalmologia eventualmente entra em campo cirúrgico comigo. Os colegas também da neurocirurgia, quando eu faço reconstrução, por exemplo, do osso frontal, eu tenho um neurocirurgião muitas vezes entrando comigo em campo. Então, há uma interface, uma proximidade muito grande, mesmo porque nós somos cirurgiões dentistas, mas que trabalhamos, né, muito no ambiente hospitalar. A gente sabe que na especialidade existem cirurgias maiores e menores, né? A cirurgia intraoral, por exemplo, de uma cirurgia de um siso incluso e ou impactado, é uma cirurgia menor. O que há de mais elementar, de mais complexo na especialidade? Quer falar para nós? Sim, sim, Ivan. Então, o que acontece, pessoal? As cirurgias mais elementares, né, eu diria para vocês, seria exatamente essa que o Ivan colocou. As cirurgias intrabucais, né, seriam as cirurgias mais elementares, né? E aí entram os dentes inclusos, pequenos cistos, né, da cavidade oral, e aí cistos de tecidos moles, né, cistos de tecidos duros da cavidade oral. São cirurgias que nós delimitamos, Ivan, praticamente cirurgias sob anestesia local. Essas seriam as cirurgias mais elementares. Às vezes as pequenas suturas da face,
também são cirurgias pequenas que nós fazemos muitas vezes com anestesia local, mesmo em ambiente hospitalar, e as cirurgias de consultório, que seriam essas cirurgias intrabucais. Agora sim, as cirurgias mais complexas, eu diria a vocês que as mais complexas são aquelas em que há mais planejamento, né? Eu acho que aí o cirurgião maxilofacial talvez ele tenha que ter uma expertise maior, né? Uma experiência maior, quando envolve aí cirurgias né, que há um planejamento pré-operatório maior, né? Mesmo porque aí você precisa de mais tempo para pensar essa cirurgia. E aí eu acho que a cirurgia ortognática, né, seria uma cirurgia importante para a gente falar nesse O que é momento. cirurgia ortognática? Boa pergunta. Cirurgia ortognática são as cirurgias de deformidades esqueléticas dos maxilares, né? Quando o paciente tem lá uma impossibilidade de toque dentário, né, dos dentes superiores com os dentes inferiores. Muitos pacientes são acometidos, sabe, Ivan, com essas deformidades, você sabe disso, né, você é da área também. E é importante aqui, né, citar isso aqui para as pessoas, porque muitas vezes o dentista do aparelho não consegue fazer esse engrenamento, né, esse encaixe dentário, que nós chamamos de oclusão dentária, né. Diante dessa impossibilidade, os nossos colegas da ortodontia, que são os profissionais dentistas que atuam com os diferentes, né, aparelhos ortodônticos, e com essa aparatologia ele consegue ali tentar fazer um encaixe. Uma vez sendo impossível, e o competente profissional de ortodontia ele vai saber quando há essa impossibilidade de engrenamento, de encaixe, ele imediatamente encaminha esse paciente para a gente. E a cirurgia em si são osteotomias, né, são cortes ósseos que nós fazemos nos ossos da face com o intuito de literalmente fazer esse encaixe. Então esse paciente ele é preparado pelo ortodontista durante um período de tempo, né? Hoje em dia até nós temos o benefício antecipado, né, em que o paciente nem passa pela ortodontia num primeiro momento, ele já vai para a cirurgia, mas isso é um caso, né, à parte. Em grosso modo aqui, né, para que as pessoas saibam, o preparo ortodôntico na fase pré-operatória, o paciente é operado com esses cortes ósseos, não há dúvida, essa cirurgia é sob anestesia geral, né? E após a cirurgia ele volta para o dentista do aparelho, para o cirurgião dentista de aparelho, o ortodontista, para exatamente finalizar o tratamento. Essa é a cirurgia ortognática, né? Sim. Na linguagem popular, é aquele caso das pessoas queixudas. Por exemplo. Né? Ou o contrário. Ou né? o contrário, né? Sim, sim. Figura, são os casos mais comuns, né? Aquela figura notória da música popular brasileira, já falecido, né? Famoso Noel Rosa, né? Tinha aquele queixinho para dentro, né? Verdade. Isso também, a correção disso seria através da cirurgia ortognática. Ortognática, né? Sim. Ou queixudo ou uma mandíbula pequena, né? Sim, sim. A projeção mais da maxila, né? Sim, a área das reconstruções, Ivan, eu acho que seria assim a segunda área de complexidade da especialidade também, porque envolve muito planejamento também. Os pacientes que chegam com deformidades por causa de um trauma sequelado, entendam, quando eu falo de sequela, eu estou falando de um paciente que não foi operado a tempo na época do trauma, ou que foi operado, mas o resultado não foi tão adequado. Isso é muito comum em traumatologia, por exemplo, o paciente ficar com alguma sequela, porque é difícil, né, a reconstrução num primeiro momento. Então, muitas vezes esse paciente vem para uma reconstrução, e aí também o planejamento é bem importante. Hoje em dia nós usamos próteses, né, inclusive, de articulação temporomandibular, o que é algo muito usado hoje em dia, né, e muito, que requer muito planejamento, né? A atuação do cirurgião maxilofacial, ela pode ser feita no consultório simples do dentista e também no centro cirúrgico, né? Sim. E como é que é isso aí? Sim, então, nós temos as cirurgias sob anestesia local, né, que são as cirurgias que nós podemos executar, sim, dentro de um ambiente de um consultório odontológico, e nós atuamos, né? Isso é muito interessante porque mostra o escopo de atuação do profissional, né? Então esse profissional, ele atua ali no consultório odontológico, e aí nós podemos citar os consultórios particulares, né, efetivamente, né, do próprio cirurgião dentista, ou os consultórios odontológicos públicos, né? Hoje é uma máxima aí na política nacional de saúde no Brasil, a existência dos centros de especialidades odontológicas. Então nós temos vários espalhados pelos diferentes municípios brasileiros, né? E é muito importante que haja isso, e aí também é uma área de atuação do cirurgião maxilofacial.
e o escopo do hospital. E aí entram os hospitais públicos, né, e os hospitais privados, em que se aceita não só pacientes particulares, mas também pacientes que tenham convênios de saúde. Então também é uma área, a área hospitalar, né, uma área de atuação do cirurgião maxilofacial. O senhor falou na especialidade no serviço público, né? Sim. Há uma política no Ministério da Saúde de incentivar a criação dos CELs, né? Onde a presença do cirurgião maxilofacial faz parte da equipe multidisciplinar da odontologia ali, né? Sim, o que é preciso para criar um serviço de cirurgia maxilofacial? É muito complexo para criar isso? O senhor que já passou por várias experiências, tem visto por onde tem andado aí na Europa e outros países também? Essa pergunta é muito importante, Ivan, porque a gente percebe, né, que cada vez mais, e isso é muito bom que haja mesmo, uma otimização dos custos, né, nos diferentes hospitais aí brasileiros e também lá fora, né? O custo hoje no Brasil de se montar um serviço de cirurgia maxilofacial foi muito reduzido, porque para o nosso, como é que a gente pode dizer, para o nosso benefício, né, muitos dos materiais que antes eram somente produzidos né, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, no leste asiático, hoje nós temos excelentes materiais que são produzidos no nosso próprio país. E isso facilitou muito, de tal forma, né, que uma série de produtos como esses já estão dentro de muitos hospitais públicos brasileiros, né? Claro que no ambiente privado, né, o cirurgião muitas vezes ele vai procurar ali o melhor material de excelência, mas eu vou te falar bem a verdade, Ivan, eu não vejo nenhuma desvantagem hoje em utilizar os produtos de fabricação nacional. E isso é uma grande vantagem para nós, né, porque isso viabiliza, né, a criação de serviços. Para você ter uma ideia, Ivan, é fantástico. Eu estive num hospital em Bruges, na Bélgica, né? Eu estou falando aqui a pronúncia francesa, né? Mas esse hospital ele fica na parte holandesa da Bélgica, então a pronúncia é até diferente da cidade, mas vamos lá, vamos afrancesar um pouco, fica mais fácil para a gente. Mas nessa cidade, na cidade de Bruges, no interior da Bélgica, repare, uma cidade pequena, uma cidade inclusive turística da Bélgica, mas extremamente pequena, mas com um hospital, rapaz, né? Um volume cirúrgico, né, de Onde pacientes. O senhor fez estágio na Exatamente, Bélgica, fiquei um tempo 2011. lá. Exatamente. E foi uma experiência sui generis, uma experiência importante para mim, porque pude ver, né, o que volume cirúrgico pode ser estabelecido e por que não fazer isso no Brasil, né? Por que não facilitar nos diferentes hospitais brasileiros a criação desse serviço, né? Então, como isso deve ser pensado, né, numa política nacional de saúde, a importância de se ter, sim, as diferentes especialidades. Por exemplo, hoje eu estou num hospital universitário lá na minha cidade, né, em Niterói, em que nós temos as várias especialidades lá, né, e como tem sido difícil, né, mesmo em hospitais maiores, a fixação, podemos dizer assim, das diferentes especialidades, sobretudo de uma especialidade como a minha, né, que há uma demanda muito grande, há uma necessidade muito grande e muitas vezes esses pacientes ficam desassistidos. O senhor trouxe algumas imagens, daqui a pouco vai projetar. Sim. No outro dia esteve aqui no estúdio conosco um implantodontista que usa, vamos usar a linguagem popular, né, os parafusos, que é o implante propriamente dito. Sim. E ele disse que ali ele tem que usar o titânio puro. E só vai projetar algumas imagens aqui que também usam metal. Que metal seria esse apropriado para a cirurgia maxilofacial? Para fazer a união dos vários pedaços ósseos, né? Sim, sim. Nós usamos, então, Ivan, nós usamos majoritariamente o titânio, né? O titânio é o principal elemento, né, dessas placas e desses parafusos. Aliás, muito semelhantes ao material que os colegas da ortopedia também utilizam. Só que, claro, né, em tamanhos menores, né, nós temos números, né, que identificam esses materiais e dependendo da área da face, ou melhor dizendo, do osso da face acometido, nós temos ali, né, tamanhos de placas e tamanhos de parafusos
diferentes de acordo com o osso ali acometido. Um outro material que nós utilizamos, e aí, né, num volume bem menor, são materiais formados de ácido poliglicólico, né, que são materiais absorvíveis. E aí são placas e parafusos absorvíveis. Mas o escopo de atuação é principalmente em pediatria, né, em crianças. Nós temos algumas imagens aqui, Dr. Kenny. Ah, sim. O senhor quer ir dando uma palavrinha aqui, parece ser uma fratura da maxila. Sim, a maxila sim. é o osso da articulação, né, da mandíbula com o dente superior, né? Isso. Como é que quer falar alguma coisa para nós? Então, pessoal, aqui eu trouxe, né, mais a título de curiosidade, até para vocês verem, né, o escopo de atuação da especialidade, mas nós temos aqui, dentro da área da traumatologia, como eu falei, né, da parte do trauma, né, as diferentes ossos da face, aí a gente olha, né, pensa que é um osso só, né? Talvez para quem não tenha intimidade com a área, né, veja apenas um osso só formando a face inteira, mas não. Nós temos várias suturas que nós falamos, ou várias pequenas articulações, vamos dizer assim, né, que são áreas de união de um osso com outro, na região da face. E essas suturas, ou essas uniões ósseas, vamos colocar assim, são áreas em que facilmente você pode ter uma fratura na região ali da sutura. Então nós temos ali... São chamadas disjunções? Sim. Quando há fratura, exato, Ivan, nós podemos ter as várias disjunções ou separações ósseas, né? E aí nós temos um caso típico... Essa imagem aí, a fratura... Leforum. Seria essa área aqui? Isso. Eu diria até, nós temos um traço até mais alto, né, nessa região aqui, que também fraturou. O nasal. Então, isso. Então aí a gente já chama até de uma Lefor 2, né, quando envolve a região mais alta da face. Tem outras imagens, se quiser? Sim, podemos passar. Aqui é uma prótese da tempo. O senhor falou da articulação, né? Isso. Da mandíbula aqui no osso temporal. Eu tive a oportunidade, Ivan, de fazer um treinamento numa cidade chamada Leipzig. E foi muito... Alemanha? Isso, na Alemanha, né? Na antiga Alemanha do Leste, né? E foi muito importante porque a gente lá pôde ver muitas cirurgias, né, nessa área da articulação temporomandibular. Aí um caso típico de prótese de articulação temporomandibular, algo relativamente novo, né, na especialidade, mas que tem sido muito vantajoso para os pacientes. Tem mais imagens? Vamos lá. Mais uma vez a prótese, mostrando os componentes da prótese. Anterior, a mesma cirurgia. Mais detalhada, né? Exato. Podemos passar aí a cavidade orbitária, né, onde nós colocamos esses... Aquilo ali é o que, doutor? Que parece uma correntinha de bicicleta? Rapaz. Pois é, essa é uma placa orbitária, né? Nós operamos muitas órbitas dos pacientes. Aquilo ali é o metal? É o metal, é o titânio. Essa placa é de titânio, né? E repare, mais internamente tem uma tela ali, é porque não dá para ver muito claramente. Você levantou o olho, né? Para operar o soalho? Isso, nós literalmente levantamos a musculatura extrínseca da cavidade orbitária e o globo ocular, para poder exatamente reconstruir, vamos colocar assim, o chão do olho, né? Ou a base, né, dessa cavidade. Isso consequência de um trauma, provavelmente, né? Fratura, sim. Fratura de trauma, né? Pós-trauma. Exato. Aí uma fratura dos ossos nasais, né? Muito comum. Diria que das fraturas, né, maxilofaciais, acho que é a mais comum aí que nós pegamos aí para tratar. Isso no boxe, essas lutas de radicais devem ocorrer muito, não? Sim, já tive pacientes. Já tive pacientes radicais? Sim, de esportes, deve né? ocorrer muito porque um osso frágil, né? Fino, né? Frágil, fino. Por isso que eles usam aqueles protetores, mas às vezes, né, Ivan? Não segura, né, rapaz? Aí a fase pré-operatória do paciente, repare o rino desvio, aquele né? paciente operou a órbita, né? Não, esse é o outro. Mesmo, não, esse né? é o do nariz. Do nariz, isso, do nariz. Isso. Um rino desvio importante, pode passar. E aí ele é operado, repare a restauração do alinhamento ósseo nasal, né? Da simetria nasal. Isso aí, a recuperação é boa, é rápido? Sim, o pós-operatório? Geralmente, Ivan, eu peço que o paciente tenha aí 2 semanas, pelo menos, de repouso absoluto. Repouso para não traumatizar mais ali, né? Tem outras imagens? Aí uma importante reconstrução da mandíbula, repare as várias placas várias fraturas, né? e parafusos, sim, com várias fraturas do osso mandibular, o côndilo da mandíbula, né, nessa região aqui posterior, uma área muito fraturada também,
do osso mandibular. Isso foi um trauma e tanto, né? Bateu com o queixo aí na Sim. As causas, né, Ivan? Nós temos muito acidente automobilístico, moto. muita agressão, né? Infelizmente, muitas agressões, né? Acidente de moto deve ser muito comum bater o Acidentes rosto, né? motociclísticos, muito. Às vezes a pessoa esquece de colocar o capacete. Perigosíssimo, né? Sim, aqui para mostrar a fratura do assoalho orbitário, se vocês notarem aqui nós temos uma tomografia, uma imagem tomográfica. Aqui uma órbita completa e aqui a... Isso, aqui o desnível, né? Aqui na cavidade orbitária esquerda, mostrando o herniamento de conteúdo orbitário para dentro da cavidade sinusal. Ele invadiu o seio da face. Sinusal, quando eu digo seio maxilar, né? Os seios da face. Entendi. Sim. Aí mostrando uma característica muito comum nas fraturas orbitárias, que é a enoftalmia, ou, a grosso modo, olho para trás, né? Um olho mais fundo, muito comum nessas fraturas, fica feio, sabe, Ivan? O paciente fica com pálpebra caída, extremamente cirúrgico, por questões estéticas, inclusive. Olha só essa fase pré-operatória, olha a diferença, né, de um olho para o outro. Fica muito feio o paciente. E aqui já é após a cirurgia, né, com a restauração ali da anatomia, da simetria facial. O rapaz parece que ficou até mais bonito do que antes. É verdade, rapaz, é verdade. Então, aqui um caso de deformidade, essas deformidades esqueléticas, né? Então, eu trouxe esse caso para mostrar o prognatismo mandibular. Repare olha, é o queixudo mesmo, a né? projeção, né, da parte inferior da face. Isso quando ele sorria, como ficava no sorriso. Ele tinha um né? aparelho, ele usava aparelho ortodôntico? Foi solicitado ida a um ortodontista, né, para fazer o preparo para a cirurgia. E aí a fase é a mesma pessoa, doutor Kenner? É a mesma pessoa. Parece que rejuvenesceu. É verdade, é verdade. Fica diferente, né, rapaz? Muito bom, né? A pessoa parece que renovou, Sim. moçou. Sim. Repare o benefício, né, Ivan, que esses pacientes adquirem, né, quando de fato eles se submetem, né, aceitam se submeter a uma cirurgia como essa. E esse caso aqui tem quanto tempo de operado? Nessa foto ele está, repare que ele tem um pouco de ferimento labial, isso aí nós estamos com uns 3 meses de operado. Sim, aí ele já volta a mastigar normalmente nessa fase aqui? Com 3 meses, sim. Até um mês, não, ele tudo líquido pastoso, mas após o primeiro mês, ele volta à dieta normal. Aqui mais um caso de fratura de nariz, uma criança jovem, repare, uma criança jovem, né, uma menina jovem, repare como essa parte pediátrica, é impressionante como nós temos um volume de pacientes pediátricos na nossa rotina. Só para você ter uma ideia, Ivan, em 2018 eu devo ter operado aí umas 10 crianças, seja com fratura de nariz, seja com fratura de mandíbula. Ela tem 2 hematomas aqui abaixo do olho, é pós-cirúrgico? Isso aí é pré-cirúrgico. Pré-cirúrgico. Ela tinha uma obstrução nasal importante. Essa paciente, o mais crítico, repare, não é nem tanto a estética nasal. Foi trauma então? Foi uma obstrução? Não. Trauma. O trauma causou obstrução. Nas fraturas de nariz, nós temos muita fratura septal também, do septo nasal ósseo. Cartilagem. Que é a cartilagem, mas também o vômero e o etimoide, que são os ossos que formam, né, o septo nasal. Então, muitas vezes, nós temos que fazer esse alinhamento do septo para o paciente voltar a respirar. Sim. Dr. Kenner, isso aqui é fratura de nariz também, né? Sim. É a mesma criança? É a mesma criança, pode passar. Tá. Aí mais deformidades esqueléticas da face, né? Dr. Kenner, vários casos o tempo passa muito rápido, né? Nós já estamos caminhando para o final do nosso programa. Pois não. O que o senhor diria para um estudante de odontologia interessado em cursar essa especialidade? Deixa um recado para nós aí. Então, pessoal, você que tem interesse, né, que já faz aí, né, a faculdade de odontologia, tem interesse em fazer cirurgia maxilofacial, eu acho, Ivan, que o primeiro elemento é disposição, né, disposição para estar no ambiente hospitalar. Eu acho que a gente brinca, né, na nossa especialidade, que o dentista que gosta de cirurgia maxilofacial ele tem que ser raiz, né, não dá para ser Nutella, né? Uma brincadeira que a gente faz, né, mas reforçando aqui, eu acho que você tem que ser estar disposto, né, a correr ao hospital, né? Nós respondemos, eu não falei tanto disso, né, porque eu acho que o tempo aqui é breve, mas
o residente em cirurgia maxilofacial, ele tem que correr às enfermarias. Eu até hoje, eu passo visita nos meus pacientes internados, eu respondo pareceres de outras especialidades. Então isso, né, é muito comum e nós temos que ter muita disposição. E eu acho que o mais importante, né, Ivan, é o estudante ele ir para serviços, né, durante a faculdade ou após a faculdade, acompanhar bons serviços, profissionais de competência, que nós temos vários hoje no Brasil, né? É um privilégio brasileiro, temos tantos profissionais aí competentes na especialidade. Eu vejo que o senhor estimula a que outros sigam na mesma especialidade. Me parece que o senhor é apaixonado pela especialidade que abraçou. Não há dúvida. Eu acho que nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu queria que o senhor desse essa palavra final que estava começando e que desse uma palavrinha final aos nossos telespectadores. Então, pessoal, é um privilégio, mais uma vez, eu quero agradecer aí, né, a excelente oportunidade de poder estar falando um pouquinho de odontologia e, em especial, de cirurgia bucomaxilofacial. Eu acho que é uma oportunidade ímpar, né, poder difundir a minha especialidade, algo que eu gosto tanto de fazer, né, em que me dá tanto prazer, né, mas, sobretudo, eu quero agradecer a você, Ivan Machado, né, pelo privilégio de abrir esse espaço aqui para a gente. Eu acho que Campos, né, em especial, com o cirurgião dentista dentro da Câmara, tem muito a ganhar, né, com o senhor e toda a sua atividade ali que tem sido desenvolvido na Câmara em prol da nossa especialidade, em prol da saúde, né, porque eu tenho percebido isso, Ivan, que você não foca só na odontologia, mas você foca em toda a saúde municipal, e isso é muito importante. Nós precisamos cada dia mais melhorar a saúde dos nossos municípios, e eu acho que a política, né, ela caminha junto com isso aí, né, para que nós tenhamos uma política de fato de acesso humanizada, né, para que os pacientes, para que as pessoas, de um modo geral, tenham acesso aos diferentes serviços de saúde. Agradeço ao Dr. Kenny pela magnífica aula que deu para nós aqui hoje. E o tempo foi curto, mas certamente faremos outra etapa continuando a nossa conversa. Perfeito, doutor Ivan. Este foi o programa Saúde em Pauta. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana, aqui na Plena TV, do grupo Folha da Manhã Comunicação. Obrigado.